Fala galera, meu nome é Hudson, sou líder de desbravadores aqui da Associação Norte Paranaense. Vou estar ensinando aí para vocês um conceito básico da especialidade de radioamadorismo. Esse material que eu tenho aqui é um material que eu utilizo nos meus cursos aí de bombeiro civil e socorrista, na qual eu ministro, e eu vou estar trazendo para vocês porque esse mesmo material que eu utilizo, ele também serve para a especialidade de radioamadorismo, tá? O material depois eu vou estar dividindo e eu vou estar explicando tópico a tópico, item a item da especialidade para estar facilitando para vocês e deixando de maior entendimento, beleza? Então, para que a gente utiliza o rádio? Nós temos dois tipos de rádio. Nós temos o rádio amador e o rádio comercial. Comercial é mais comum porque a gente vê no dia a dia. O amador são pessoas que realizam a prova para tirar a sua licença, são pessoas certificadas pela Anatel para se tornar um rádio amador. E na área comercial, quem tira a licença, quem obtém a licença é apenas a pessoa jurídica, a empresa. E o rádio operador comercial, ele apenas tem um curso básico, como eu vou estar ensinando aqui. Esse curso básico serve para ser um rádio operador e a pessoa já está habilitada a utilizar, manusear o rádio e falar, porém na faixa comercial. Por que na faixa comercial? Porque o rádio não tem um display onde você consegue trocar a frequência. Ele tem apenas um botão onde você vai girando ele e você vai parando em cada canal. Geralmente é de 1 a 16 na maioria dos rádios comerciais aí, tá? E por isso que a gente fala rádio comercial. Dando sequência aí no nosso estudo, no começo, no princípio, né, quando Deus criou o homem e Deus tinham uma comunicação direta, um ao outro, não precisava de um meio de comunicação ali, não precisava de um rádio amador, não precisava de uma internet, porque o homem, o Adão e Eva, já conversava diretamente com Deus, né, antes do pecado. Após o pecado, rompeu essa comunicação, houve uma barreira e com isso surgiu novas formas de comunicação, né, através da oração, através do estudo da palavra e assim por diante. Se comunicava com o homem e o homem comunicava com Deus. Foram se passando os anos, ao longo do tempo, foram se descobrindo os fenômenos eletromagnéticos e com isso possibilitou a comunicação a longa distância. E desde o princípio, né, desde os primórdios, o homem sempre sentiu essa falta, essa necessidade de comunicação, porque lá no Jardim do Éden, o homem já comunicava diretamente com Deus, e isso foi quebrada essa barreira, tá? E os meios de comunicação constituem duas formas, uma das formas fundamentais para o desempenho das atividades, de forma a agilizar ações e processos. Também na área dos desbravadores, em acampamentos, trilhas, expedições, é importante você ter um rádio, você ter uma comunicação via rádio, porque normalmente nesses locais não funciona telefonia, não tem sinal GSM, GPRS, 3G, 4G, enfim, não possibilita nenhuma forma de telecomunicação via dispositivo móvel. Então, por isso que é importante você saber manusear um rádio e você ter um rádio para estabelecer essa comunicação. Em 1837, Samuel Morse, ele inventou um manipulador de telegrafia, sendo este o primeiro sistema de telecomunicações para auxílio do tráfego ferroviário, e criou também o código, que é o código Morse, que acabou levando o seu nome. Esse daqui é um exemplo de código Morse. Nós temos aqui pontos e traços. Esses pontos e traços formam a letra. E tem uma especialidade de código Morse, tá? Eu ainda não sou licenciado pela Anatel para ser
para ensinar e também operar código Morse, mas eu tenho uma noção, eu tenho um conhecimento, tá certo? Fiz a especialidade de código Morse. Talvez mais para frente aí, quando eu praticar bem mais o código Morse, eu possa estar trazendo para vocês, ensinando como desenvolver a especialidade de código Morse, tá certo? Então, um outro adendo também, eu sou classe C, tá? Rádio operador classe C. É, pelo meu indicativo, né, Papa Uniforme 5 Sierra Papa Hotel. Posso ser que falei difícil para vocês, mas eu vou ensinar todos esses pontos aí no decorrer da aula, tá? Beleza? Em 1877, Alexander Graham Bell patenteou o invento, né, do telefone, que apenas falava de um ponto ao outro, mas não tinha o feedback, não tinha o retorno. Massenwall e Pritchett aperfeiçoou esse aparelho e, com isso, criou um transmissor e um receptor. Em 1897, o famoso aí Padre Roberto Landel de Moura, que foi um brasileiro, tá? Uma grande curiosidade aí para vocês, foi um brasileiro que criou o rádio, tá? Gravem esse nome, Padre Roberto Landel de Moura, que às vezes pode cair em prova, tá? Ele criou essa primeira comunicação, estabeleceu essa primeira comunicação em um sistema de telegrafia sem fio. Depois o Guglielmo Marconi aí, patenteou o invento do rádio. Então, o padre Landel de Moura foi o primeiro que estabeleceu um sistema de telegrafia sem fio. A aplicação do rádio, a telefonia e a telegrafia aumentaram enormemente os seus raios de ação, de tal modo que em 1930 eram possíveis ligações internacionais, videofone e etc. A última Grande Guerra impulsionou as técnicas de telecomunicações, possibilitando os nossos modernos sistemas agigantados pela corrida espacial. Todos sabem aí que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, tanto a primeira quanto a segunda, houve vários estudos, vários avanços aí nas pesquisas para aprimorar as telecomunicações. E o setor de comunicações inclui rádio, telefone, a telegrafia, o telex, a transmissão de dados de imagem, a TV, o vídeo, o texto, a radiofusão, a comunicação via satélite, a televisão por cabo e as múltiplas formas de radiocomunicação, faixa, cidadão e radioamador. Para quem já viu aí rádio em caminhão, né? Essa faixa é do cidadão aqui, tá? É o famoso rádio PX, tá certo, galera? Rádio PX. E a telecomunicação, o que que é telecomunicação? É a transmissão de palavras, sons, imagens ou dados por meio de fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. E as telecomunicação? O que que é a telecomunicação? É a transmissão de palavras, sons, imagens ou dados por meio de fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. O que que é telecomunicação? Vamos dizer, vamos para ser mais fácil para você entender, o cabo azul de internet. Se cabo azul ou preto, enfim, amarelo, qualquer outra cor de cabo, ou se você não utiliza é, cabo de internet para o seu computador, seu notebook, o cabo que chega até o modem ou o cabo que do seu telefone fixo, esse cabo aí, ele transmite sons, imagem, dados, é uma telecomunicação. Radiocomunicação é um meio de comunicação sonoro transmitido por ondas eletromagnéticas que se propagam através do espaço. Bem claro isso daqui é o famoso rádio, tá? Com antena, que você escuta aí
o rádio AM ou rádio FM normal de casa, no carro, tá? Esse é o rádio comunicação. As ondas, você não vê as ondas porque elas são invisíveis e elas se propagam aí através do espaço. Tem um aspecto legal que para ser utilizado essas determinadas formas de comunicação, principalmente para a radiocomunicação, precisa obter uma licença de funcionamento. No Brasil, a agência reguladora que autoriza a radiocomunicação, o rádio amador, é a Anatel, tá certo? Gravem aí, Anatel. E para utilizar essas frequências, para o uso dessas frequências, precisa de uma liberação, uma prévia outorga, tá? Da agência reguladora, que é a agência Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, mediante autorização, que é uma prova para obtenção do COER, tá? O que significa COER? Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador, beleza? Equipamentos de radiação restrita, para resumir e exemplificar para vocês, tem alguns equipamentos, principalmente na classe C de radioamador, que é de 0 watts de potência até 100 watts de potência, tá? Alguns equipamentos você tem que tomar cuidado por conta da potência dela, e você tem que saber manusear esse equipamento, porque principalmente um rádio forte, se ele não tiver muito bem isolado, muito bem preparado, ele produz ali um campo magnético que é a radiação na frequência, que se chama radiofrequência, né? É uma radiação que emite próximo do rádio. Se você estiver próximo ali, pode também, o corpo pode absorver. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao utilizar equipamentos onde tem uma potência muito alta ou fora dos limites, ou um equipamento que não é homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, tá? É um assunto bem complicado, mas você tem que entender, tem que estudar, né? Principalmente aquelas pessoas que entendem muito de eletrônica e acabam fabricando o seu próprio equipamento. Então tem que tomar muito cuidado para ver se está bem certificado, de não vazar esses campos eletromagnéticos e vir o corpo absorver muita radiação. Um rádio famoso que vocês provavelmente vão estar utilizando é o famoso radiocomunicador HT. Por que que se chama HT? Hand Talk, tá? Do inglês hand é mão, talk conversar, tá? O radiocomunicador, esse é um dos principais aí, mais utilizado, e também principalmente para a comunicação de emergência, porque ele tem uma bateria e ele é fácil de transportar, tá certo? É um HT muito fácil aí de manipular, bem tranquilo, tá? Você tirando uns minutos ali, umas horas para estudar, você consegue entender ele muito bem. O que é uma onda de rádio? A onda de rádio é uma luz invisível aos olhos humanos, ela é produzida a partir de eletricidade. Através dessas ondas podemos transportar dados, sons, imagens ou música pelo ar. E essa onda, ela propaga-se a uma velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. Essas duas faixas aqui de frequência, VHF e UHF, é uma das mais conhecidas, tá certo? E principalmente nos rádios HTs, o que mais utiliza é aqui, a UHF, tá? Para a área comercial. E a gente também tem o VHF, tá certo? Mas o que vocês vão mais utilizar serão esses dois. A gente tem algumas classificações de rádio quanto à sua frequência e a sua faixa de operação.
Uma delas é a sigla HF. A sigla HF vem do termo de inglês High Frequency, ou significa frequência alta. Uma das coisas aqui que as pessoas acabam se confundindo é o quê? Que quando elas olham no rádio, tá lá 144. Aí ela fala assim: "Não, eu vou aumentar para 150, porque se eu aumentar a frequência, eu vou transmitir mais longe", tá certo? Muita gente pensa dessa forma. É um engano, é um erro, é um equívoco. Por quê? Quanto maior a frequência, o número lá, a frequência, não quer dizer que ela vai ser mais forte. O que que dá a força, que dá a potência no rádio é uma letra que tem aqui, ó, um W, que se chama watts, tá? Então, se o seu rádio tem 5 watts de potência, ele vai transmitir 5 watts de potência. Se você está transmitindo em 144 e muda lá para 148, ao dependendo do rádio, ele tem sempre uma faixa ali no meio que ele vai ter a melhor potência do rádio, que é a melhor onda que ele vai estar transmitindo, tá? Para poder medir isso, você precisa de um medidor de ROI ou SWR, tá? O pessoal fala aí ROI ou estacionária, um medidor de estacionária. Então, hum, deixa eu ver o próximo aqui. Isso, consigo exemplificar melhor aqui para vocês. Vou desenhar aqui, ó, uma onda bem não tá muito perfeita, mas eu vou tentar desenhar uma onda, tá certo? A gente tem aqui a linha zero, né? Ela sobe e desce, tá? Então aqui eu estou transmitindo, vamos dizer, em 144.000, tá? Estou transmitindo em VHF de 144.000. Essa é a frequência dele de 144.000. Então, daqui do meu ponto zero até aqui em cima, eu tenho uma amplitude da onda, amplitude. E daqui do meu ponto zero até o meu outro ponto 1 aqui, eu tenho o que eu chamo de comprimento da onda, tá certo? Então, se eu aumento a minha frequência, eu vou aumentar a minha frequência, porque eu estou aumentando a minha frequência aqui. Conforme eu aumento a minha frequência, eu diminuo o meu comprimento da onda, tá certo? Eu aumento a minha frequência, a minha velocidade de oscilação. Por isso que na faixa de 144 metros a gente chama de 2 metros de onda. E na faixa aqui de UHF, que é de 70 centímetros, é uma frequência muito alta, porque ela vai de 400, se eu não me engano, 400, mas vamos dar um exemplo aqui de 440, tá? 440.000 megahertz. Ou seja, então, 440.000 megahertz, eu vou ter uma frequência bem forte, bastante frequência, com um comprimento de onda pequeno, porque são apenas 70 centímetros. A minha amplitude da onda é de apenas 70 centímetros, tá certo? É, em alguns lugares o HF é melhor, porém o sinal, a qualidade é muito péssimo, porque qualquer barreira, qualquer obstáculo, eu vou ser interferido. Agora, eh, em VHF, onde a minha onda é maior, eu consigo transportar alguns obstáculos, porém a distância é um pouco menor por conta que eu dependo um pouco de propagação, principalmente na faixa aqui do HF, eu dependo muito de propagação, tá certo? É importante ter uma disciplina na rede,
para o seu funcionamento. Disciplina na rede é você saber se comportar, falar apenas o que é devido, falar eh, a- hum, não palavras de baixo calão, tá certo? Respeitar o seu companheiro. Apenas um dos postos conseguem transmitir de cada vez, embora todos escutem. Então, se eu estou transmitindo aqui para vocês, vocês não conseguem transmitir de volta para mim aqui no mesmo tempo onde eu estou gravando essa aula. Porém, todos vocês, a partir do momento que eu publicar ela, todos vocês vão estar escutando ao mesmo tempo. Mas só um consegue transmitir, que é só eu. Responda prontamente a todos os chamados, não sobrecarregando a rede e evitando perda de tempo, tá? Então, se alguém te chamou, responde. E não fica muito tempo ali com o PTT acionado para não estar sobrecarregando a rede e outras pessoas conseguirem transmitir. Só transmita quando a rede estiver em silêncio, tá? Espere a rede estar em silêncio, espera ter o espaço de câmbio onde com um termo mais comum que a gente fala é espaço de câmbio. Escute antes de transmitir para evitar interferência. Por que evitar interferência? Porque se você fala e outra pessoa também falar junto, o que que vai acontecer? O que tiver mais próximo dela vai estar escutando e o que tiver mais longe você não vai escutar, ou pode ter emboleira de áudio, pode travar ali e você não está escutando, tá? Então sempre espera um terminar de falar para depois o outro falar. Não interrompa as transmissões de outro interlocutor, exceto em casos excepcionais. Esses casos excepcionais, a gente trata o que? Apenas emergência, extrema emergência. E a gente faz o que na rede? Solicita um break. Esse é o comando, esse é o código, tá? Que você deve solicitar um break. Solicitou um break, todo mundo para e dá o espaço de câmbio para quem solicitou. Porém, só se utiliza o break quando for extrema emergência, tá? Não vão utilizar indevidamente. Tipos de rádio. Nós temos 3 tipos de rádio. Nós temos as fixas, as móveis e as portáteis. Para exemplificar melhor aqui para vocês, portátil, onde eu consigo transportar ela. Tem uma bateria, é um rádio HT, a gente chama de portátil. Fixa, por que fixa? Porque está num ponto fixo. Pode ser dentro de uma casa, pode ser numa barraca, pode ser embaixo de uma cobertura, onde fica fixo ali. E a móvel? Móvel é por que é móvel? Você pode ver aí um painel de um carro. Então, onde eu consigo transportar ela e falar ao mesmo tempo, é uma estação móvel. Olha aí que engraçado, uma curiosidade para vocês, um dos primeiros rádios. E olha o tamanho deste rádio aqui, tá certo? Olha o tamanho da antena. Antena nem tanto, mas olha o tamanho da caixa do rádio, tá? Um precisava transportar só o rádio e a mochila dele com as coisas de para ele acampar. Então, e esse rádio aqui era um rádio de válvula. Imagina essa válvula esquentando nas costas dele. Era um dos primeiros rádios portátil, tá certo? Um portátil de guerra. E olha o tamanho dos rádios que hoje em dia a gente tem. A gente tem rádios pequenos aí, onde a gente consegue conversar. Esse daqui é um exemplo de um rádio Motorola EP450S, é bem comum aí na área comercial. Então a gente tem aqui, ó, conhecer um pouco o rádio. A gente tem uma antena, a gente tem um seletor, um knob seletor de canal, a gente tem um outro knob de volume e liga e desliga. A gente tem um clipe para poder colocar na cintura, uma porta aqui para acessório. Aqui fica o microfone e o alto-falante onde sai o som. Aqui é o botão de PTT, que significa aperte para falar, ou push to talk, tá? Então é bem fácil aí entender o rádio. Qual que é o procedimento para poder esse rádio funcionar e manusear?
Girou o botão aqui, ó, de volume, ele já ligou. E aí você escolhe o canal que você quer operar, tá certo? Muito fácil. Gravem bem essa sigla aqui, ó, PTT. Significa o quê? Push to Talk ou aperte para falar. Por que que eu estou parafraseando esse termo aqui? Porque é o seguinte, muita gente aperta, solta e fala. E aí, o do outro lado, a pessoa não vai escutar, porque para ela escutar, você primeiro tem que apertar, esperar no mínimo 3 segundos e depois falar o que você precisa falar, tá certo? Então, aperte para depois falar. E depois solte o botão PTT para poder você escutar o que a outra pessoa está falando, tá? Terminou outra pessoa de falar, aí sim você aperta de novo o PTT e fale novamente. Sempre fala com claramente, com um nível de voz normal, nunca fica gritando. Não fale muito perto do microfone e também não muito longe, tá? Fale ali com aproximadamente 15 centímetros de distância. É uma distância ideal onde as pessoas podem escutar normalmente, tá certo? Evite segurar, manusear qualquer outra coisa pela antena, tá certo? O rádio não se pode segurar pela antena. A antena é frágil ali e você pode estragar a antena. Se você estragou a antena, não tem usabilidade o rádio. E não se pode operar de hipótese alguma, apertar o botão PTT com o rádio ligado sem a antena. Por quê? Porque a hora que você aperta o botão do PTT, ali tem um pininho macho e em volta dele é fêmea. É uma base metálica fêmea. Essa base é negativo e o pino pequenininho é positivo. A hora que você aperta, ele pode formar um campo ali magnético e fechar curto e você queima o rádio, perdeu o rádio, tá? Sempre desliga ele para fazer o carregamento, por questão de haver um perigo aí de curto. Luz verde ou verde oscilante, luz verde 100% do carregamento, oscilante 90% do carregamento. Geralmente a maioria dos carregadores são dessa forma. Luz vermelha ou ausência de luz é porque está com pouca carga ou vermelha porque está carregando. Evite deixar no carregador quando estiver carregado. Por que isso? Para poder não danificar a bateria, tá? Acabou de carregar, deu luz verde, desligou da tomada, tirou, usa o rádio e depois coloca para carregar quando assim for necessário. Galera, essa foi a primeira aula, primeiro tópico, eu estou dividindo ela aqui para não ficar muito extenso. Bons estudos e eu vou trazer a próxima aula a continuação. Vou entrar aí com o código Q, alfabeto fonético e alguns outros assuntos. Vou deixar na descrição aí do vídeo um grupo específico para os desbravadores. Você que está iniciando no rádio, não é desbravador, nem adianta acessar o grupo, porque eu vou excluir você do grupo, tá certo? Só quero desbravadores que se interessam em ser radioamador. Vou estar, assim que você acessar o grupo, vou estar perguntando para você qual é o seu clube, qual é a sua cidade, para para a gente manter um contato ali, eu vou estar te auxiliando em como se tornar um radioamador. Se você é diretor, conselheiro, instrutor, enfim, qualquer outro cargo de algum clube, quer levar essa especialidade para dentro do seu clube, quer marcar uma videoconferência, quer marcar uma aula pelo Teams, entre em contato comigo, vou estar aguardando vocês e vou estar ensinando vocês, sem custo algum, tá certo? A especialidade de radioamador no clube de vocês. A gente faz um domingo aí, um sábado à tarde, a gente faz um bate-papo aí, ensino para vocês a especialidade
Quem sabe aí podemos até fazer alguma coisa prática à distância utilizando o rádio. Se alguém tirar a licença e operar na frequência digital, a gente consegue fazer à distância. É uns termos aí bem complicados, mas eu vou estar ensinando para vocês. Não se preocupe. Tá certo, galera? Curta o vídeo, se inscreva no meu canal e aguardem os próximos vídeos. Valeu!